Aqui ninguém entra, esse aqui é o nosso grupo. Tem uns caras agora aí no Brasil se julgando em defesa do evangelho. Ninguém presta, ninguém vale nada, nenhum pastor presta. O cara nem tirou a fralda no evangelho. Não sei nem o que ele estava fazendo quando eu já estava sendo bombardeado na mídia e nego tentando me detonar e eu sendo processado. Agora são os donos da verdade. Sabe o que é isso? É que existe um grupo de insatisfeitos, de recalcado, de gente que não quer se submeter a pastor e encontra eco nessa gente que quer ser a elite da igreja. Quem deu a você, colega, a autoridade de julgar a igreja? Quem é você para dizer quem está certo e errado na igreja evangélica? Desculpa a expressão, olha para o teu rabo, macaco. É igreja exclusiva. Está errado, está errado. Quer falar de quê? Igreja elite. Teve aqui uns caras no Brasil, e um que era o número 1, que julgava quem estava certo e errado na igreja evangélica brasileira. Onde é que ele está hoje? Se fizer um exame de sangue nele, vai encontrar drogas, bebida e fumo. Era o dono da moral. Esse aqui está errado, esse aqui está certo. Esse aqui está errado, esse aqui está certo. Vivia ele julgando. Fala um monte de asneira. Tem um monte de vídeo contra mim na internet. Eu não dou nem pelota para ele porque eu não chuto cachorro morto. Eu não chuto. Cachorro morto eu não chuto. Já está morto? É digno de misericórdia até. É alvo da minha oração. Porque eu sei quem ele era e o que ele é hoje. E estou repetindo aqui. Chama eu e ele, vamos fazer um exame de sangue. Vai ver o que vai descobrir no exame de sangue dele. Droga, bebida, fumo. Eu estou dizendo aqui, estou desafiando a hora que quiser. Era o ético do Brasil. Era o top, era o número 1 dos pastores. Era um homem, uma inteligência incrível. A inteligência dele hoje está deturpada para o diabo. Era a igreja exclusiva. Os mais. Deixa eu dizer uma coisa. Tem 4 tipos de crente na igreja. Que o apóstolo Paulo fala. E esses caras não entendem. Eu não sei, porque eu não sei qual é a teologia que eles estudam. Forte. Fraco. Menino e carnal. Tudo crente. Vai ler as cartas de Paulo. Tem todo tipo de crente. Está aqui. Pastor Ramiro Cohen é um doutor em teologia. Não é um analfabeto, não. Está aqui. 4 tipos de crente, pastor. Só sabe. Ele foi professor, fundador de seminário. 4 tipos de crente. Deixa o fraco. Deixa o carnal. Deixa o menino aqui. Mistura ele com forte. Para amanhã ele ser forte também. Nós não estamos aqui para defender pastor Paulo Júnior ou pastor Silas Malafaia. Nós estamos aqui para defender os princípios da palavra de Deus, defender a causa do evangelho no nome de Jesus. E eu quero deixar bem frisado aos irmãos, nós somos pentecostais, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos na veracidade da palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo eternamente, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus imutável, que não muda, Ele é fiel nas suas palavras, Ele é fiel nas suas promessas. A Bíblia diz, passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lutamos contra a corrupção dentro das igrejas, nós protestamos contra todos aqueles que fazem do evangelho uma causa de ganho. Nós protestamos contra todos aqueles que deturpam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também somos defensores do evangelho no nome de Jesus. Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui no canal Chuviscando a Doutrina. E nesta oportunidade nós vamos falar um pouco sobre a polêmica que envolve o nome do pastor Paulo Júnior e do pastor Silas Malafaia.
Todos os irmãos, a maioria dos irmãos, ficou sabendo da polêmica que está envolvendo o nome dos dois. Parece que há uma dissensão entre os dois pastores, porque em um dos sermões do Paulo Júnior, ele exortou, repreendeu o pastor Silas Malafaia, como também alguns outros pastores, dizendo que eles eram hereges. Meus irmãos, eu, pela bondade e misericórdia de Deus, faz 10 anos que eu me converti ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Converti no dia 4 de novembro de 2006. Hoje eu tenho 36 anos de idade, sou um rapaz novo ainda, né? Falando de cristianismo, como diz o pastor Silas Malafaia, nem saí das fraldas ainda, mas eu estou aqui não para falar mal do pastor Silas Malafaia, nem muito menos para defender o pastor Paulo Júnior, apesar que nós temos que defender os nossos irmãos que falam a palavra de Deus verazmente. Eu estou aqui para defender a causa do Evangelho. Irmãos, todos aqueles que são gerados em Cristo Jesus, todos aqueles que são nascidos em Cristo Jesus, têm por obrigação defender os princípios da palavra de Deus, têm por obrigação defender o princípio do Evangelho. O pastor Silas Malafaia, nesse vídeo, como os irmãos ouviu, ele falou que tem se levantado no Brasil um povo que se julga defensor do Evangelho. Eu sou, pela bondade e misericórdia de Deus, não que eu seja bom, mas eu sou um defensor do Evangelho. Sabe por que eu sou um defensor do Evangelho? Porque um dia Jesus me visitou numa penitenciária de segurança máxima, lavou os meus pecados e fez de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por que eu sou um defensor do Evangelho? Porque um dia Jesus me libertou do crack, da cocaína, da maconha, do crime, das drogas. Sabe por que eu sou um defensor do Evangelho? Porque Jesus fez de mim uma nova criatura em Cristo Jesus e me deu uma família. Sabe por que eu sou um defensor do Evangelho? Porque hoje eu sou pastor de uma igreja e faço a obra do Senhor nosso Deus. Sabe por que eu sou um defensor do Evangelho? É porque eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou melhor do que ninguém. Sou pecador, sou falho, sou errante. Se você for olhar para o meu passado, eu não sou digno de dirigir nenhuma palavra, mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus e sou firmado não nas minhas próprias justiças, mas na justiça que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O pastor Silas Malafaia, ele diz que quem somos nós, os que defendemos o Evangelho de Jesus Cristo, para julgar a noiva do Cordeiro? Senhor pastor Silas Malafaia, nós somos, se o senhor não sabe, ministros do Evangelho, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo para o Senhor, pastor Silas Malafaia, que nos dá total autoridade para julgar a noiva do Cordeiro segundo esse Evangelho. Não somos nós que julgamos, mas sim a palavra de Deus. Vocês, quando estão no erro, no pecado, na apostasia, no engano, quando são repreendidos, quando são exortados, falam que os servos do Deus vivo estão julgando, querendo colocar os servos do Deus vivo na parede. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor Silas Malafaia. A Bíblia, em Efésios capítulo 5, versículo de número 11, fala totalmente diferente daquilo que o senhor diz em um dos seus discursos. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo,
é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerás. Louvado seja Deus. Quem julga, pastor Silas Malafaia? Quem condena não sou eu, pastor Ederson Vieira dos Santos, que pela bondade e misericórdia de Deus sou também um defensor do Evangelho. Quem julga é essa palavra que eu prego, é essa palavra que o Senhor prega, é ela que nos julga hoje, é ela que nos corrige hoje, e é ela que nos condenará no último dia, no grande juízo. Senhor pastor Silas Malafaia, eu não tenho nenhum cesto da sabedoria e do entendimento que o Senhor tem. O Senhor, alguns anos atrás, era um homem respeitado em toda a nação brasileira, mas infelizmente, pastor Silas Malafaia, o Senhor negou seus princípios. Não somente o Senhor, mas a maioria da liderança das igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Eu não digo todas, mas a maioria das igrejas Assembleia de Deus no Brasil, principalmente as centenárias, estão negando o Evangelho, estão negando o princípio do Evangelho, as suas raízes, as suas origens. Se Daniel Berg e Gunnar Werner fossem vivos hoje, certamente, assim como nós, eles também iriam defender a causa do Evangelho, eles também iriam defender os princípios da palavra de Deus e ia repreender asperamente essa igreja apostata. A igreja Assembleia de Deus no Brasil, a sua maioria, tem negado o Evangelho. A igreja Assembleia de Deus, as igrejas centenárias no Brasil, era para ser exemplo para nós cristãos, mas hoje tem sido causa de escândalos em toda parte do nosso país. É venda de ingressos, inscrições para seminários, para convenções, para palestras, para congressos. As igrejas de vocês hoje não são mais igrejas, são empresas. Quando o Senhor estava falando besteira no vídeo, os seus discípulos todos racharam o bico da sua palhaçada, porque não tem princípio, perderam o princípio, perderam a origem, a essência do Evangelho. Eu sou jovem, aos seus olhos, eu, pastor Paulo Júnior e outros tantos, não saímos da fralda, mas eu quero dizer para o senhor, pastor Silas Malafaia, que o Senhor é um homem desequilibrado, um homem que perdeu a origem do cristianismo. O Senhor errou alto, se perdeu na apostasia. Não somente o Senhor, mas a maioria dos líderes das igrejas deste país, essa liderança podre, corrupta, que ama o presente século. Vocês têm negado o princípio do Evangelho, o princípio da palavra de Deus. Eu sou o pastor Ederson, do canal Chuviscando a Doutrina, também trabalho em defesa do Evangelho. Nós também temos outro canal, Evangelho Protestante. Estamos começando a pregar a palavra de Deus, mas nós entendemos o princípio das Sagradas Escrituras. Não somos teólogos, não sabemos falar bem, erramos em algumas expressões que falamos, mas nós conhecemos a veracidade da palavra de Deus, que é poder para libertar e fazer do velho homem uma nova criatura em Cristo Jesus.